Bem, pessoal, vamos lá. É importante a gente conversar um pouquinho para dar continuidade à nossa disciplina, tá? Então, nós temos aí uma aula bem tranquila hoje, uma situação bem tranquila. Estou disponibilizando material para vocês com uma boa antecedência para não ter nenhum tipo de problema, tá? Mas a gente continua falando daquilo que a gente estava mencionando na aula passada, a gente continua abordando a execução específica de um modo geral. Para isso, e como a gente tem tempo, né, vou revisar um pouquinho o assunto com relação à multa, tá? E daí vou tratar de mais algumas peculiaridades da execução. Então, hoje é uma aula bem tranquila, assim, onde a gente vai, único e exclusivamente, esclarecer diversos pontos relacionados à execução do modo geral, tá? Para isso, então, pessoal, a gente segue da forma bem tranquila, né, mencionando coisas que nós já tínhamos tratado na aula passada, que é aquela ideia de execução específica. Tá, pessoal, o que é execução específica? Execução específica é buscar o máximo possível aproximar a prestação jurisdicional, aproximar do credor, daquele sujeito que tem direito, daquilo que está especificamente previsto no título, dar a ele aquilo que ele tem direito, é buscar satisfazer aquele crédito que ele tem, aquela obrigação, aquele direito de algo ser entregue para ele. Então é que aquele direito reconhecido e documentado seja efetivamente entregue para o sujeito. É disso que nós estamos falando, tá? Para que isso seja realizado, nós temos que sair da seara daquela pura e simples execução por quantia certa contra devedor solvente. Né? Então nós temos que sair daquela execução onde eu quero cobrar um valor de alguém e entrar em outros mecanismos de execução, porque quando a gente vai falar em dinheiro, quando a gente vai falar de cobrar valores em espécie, isso é extremamente simples e objetivo. Pega aquele valor, faz uma correção, se for o caso, aplica uma multa, tá? E realiza o pagamento e eu considero a obrigação realizada. Pode ter mais prejuízo? Pode, pessoal. Mas quando eu falo da execução por quantia certa, assim se resolve. Às vezes a coisa não é assim, às vezes a execução é uma forma diferente, a entrega de algo é fazer algo diferente. Nós não conseguimos resolver, a sanção executiva não se desencadeia de uma forma perfeita, única e exclusivamente com meios de subrogação, e eu preciso coagir o devedor a fazer alguma coisa, a entregar alguma coisa, ou até mesmo deixar de fazer alguma coisa. Por isso é importante, novamente, pessoal, a gente vir falar, né, da multa e da fixação. Então, como é uma coisa bastante relevante, bastante importante, pessoal, eu vou fazer questão de falar disso novamente para vocês, tá? E, bom, vamos tratar exatamente do que interessa, tá? Então, essa multa, tá? Ela, para que serve a multa? Quando eu tenho uma obrigação que não se resolve com dinheiro, com subrogação, com retirar patrimônio, vender e fazer dinheiro disso, se isso não se resolve dessa forma, e eu preciso de uma outra atitude do devedor, o que pode ser feito? O juiz, para ele não ficar de mãos atadas, porque nós só conseguimos atuar diante do patrimônio do sujeito, nós não chegamos em outras esferas, nós não chegamos em outros direitos, com a única exceção da dívida por questão alimentar, que pode gerar a restrição da liberdade, pode gerar prisão, as outras não podem. Tá? Então, o que o juiz vai fazer? Ele tem que ter algum mecanismo para obrigar o sujeito a fazer, para coagir o sujeito a fazer aquilo que é devido por direito. Tá? Então, o que nós podemos fazer? Mexer no bolso do sujeito. Para mexer no bolso do sujeito, é dado a possibilidade para que o magistrado fixe multas para que se faça isso. Então, precisa ter pedido, pessoal? Não necessariamente precisa ter pedido. Pode ser a requerimento das partes ou pode ser fixado de ofício pelo juízo. Isso aqui, como nós já falamos e vocês devem lembrar, é uma exceção ao princípio do dispositivo. O princípio do dispositivo diz que eu só corro o risco de ganhar por meio do processo judicial aquilo que efetivamente eu pedir. Então, se eu não pedir, eu não tenho chance de ganhar. Neste caso, funciona e é possível, e isso vai acabar se revertendo para mim, por quê? Porque é a única forma do juiz atribuir um mecanismo que isso seja cumprido, tá? Que a obrigação seja realizada. Pode ser fixado isso com base num título extrajudicial? Pode. Né? Às vezes eu não preciso ter uma sentença dizendo que o sujeito tem que me entregar alguma coisa. Às vezes eu fiz um contrato e naquele contrato dizia que no final de tanto tempo eu deveria entregar determinado equipamento e eu posso entrar com um processo de execução
pura e simplesmente para que esse equipamento seja entregue. Então, vai se fundar no quê? Num título executivo extrajudicial. Tá? Passar aqui com certa tranquilidade, porque apesar de ser um tema bastante importante, já foi bastante tratado no vídeo da aula passada. Tá? Então, tudo muito tranquilo, mas esta seara que nós estamos falando não é uma coisa assim tão complicada. Outra dúvida que pode ter, pessoal, é que esta multa, ela sempre vai reverter-se, ela sempre vai em proveito das partes, tá? Temos aquela exceçãozinha lá do juizado especial, quando o Ministério Público promove a execução da multa, que pessoas que tinham direito a isso, num caso de direito coletivo, né, não se habilitam para fazer isso no prazo de 1 ano do trânsito julgado da decisão, o Ministério Público pode fazer isso. E neste caso, se o Ministério Público fizer, vai reverter para um fundo de amparo ao consumidor. Mas isso é uma situação assim, bem esporádica, bem diferente. Tá? Normalmente a multa e a regra é que ela vai reverter-se em favor das partes. Tá? Casos bem específicos a gente tem com relação a isso. Essa liberalidade que o juiz tem deriva do fato de que ela não é uma multa com intenção de punir ninguém. Ela é mecanismo de coagir, é uma forma de pressionar, de obrigar o sujeito a praticar aquilo que a gente pretende, tá? Como já falei, sempre em proveito do credor. Eu não mencionei uma coisa que está ali no meio. O juiz pode sempre fixar multa? Sim, sempre, desde que ela já não tenha sido fixada pelas partes. É um título extrajudicial? Pode o juiz fixar? Pode. Mas se a parte fixou no meio do título, eu não posso. Por exemplo, vou comprar um apartamento. Comprei um apartamento na planta. A imobiliária tem um prazo X para me entregar a coisa. Se ela não me entregar, está previsto que vai ter uma multa X tal. O contrato é feito de uma forma bem perfeita. Chega lá, os caras não entregam, não estamos nem preocupados com isso, eu entro com uma ação judicial. Tá? O juiz pode fixar um asterisco, uma multa para coagir eles a fazerem? Nesse caso, não. Por quê? Porque ele vai se fundar num título extrajudicial e esse título extrajudicial já previu a multa que nós estamos pensando se o juiz pode fazer ou não. Então, ele não pode fazer a única exclusivamente se as partes já fizeram isso de comum acordo previamente. Tranquilo? Momento, pessoal. Quando que eu vou fixar essa multa? Então, essa multa, obviamente, ela sempre vai ser fixada, ela só poderá ser fixada após ser imposto a obrigação ao réu, né, aquela parte que está sendo exigida ao alvo. Então, formalmente, vai ter que existir a imposição de alguma obrigação para que nós possamos pensar em exigir isso e colocar uma multa obrigando que isso seja realizado. Pode ser feito em qualquer fase? Pode. Pode ser feito na fase de execução? Normalmente é. Tá? Então pode ser na fase de execução, na fase de execução, às vezes é na fase de conhecimento, quando a gente precisa de alguma medida dentro do processo de conhecimento. Imagine, por exemplo, uma ação de reintegração de posse, onde eu preciso de medidas práticas, efetivas e que vão ser tomadas dentro de um processo de conhecimento ainda. Né? Então vão ser medidas executivas dentro de um processo de conhecimento e, por óbvio, né, é lícito que seja fixado multas ali para que aquilo seja efetivamente realizado, gere uma obrigação, gere uma consequência o seu inadimplemento que a parte pretenda evitar isso de alguma forma. Então pode ser de ofício, pode ser na fase de execução, mas obviamente o normal é que seja na fase de execução, pode ser também no meio do processo de conhecimento. É normal que o juiz despache isso logo na inicial, né? E pode, inclusive, ocorrer até mesmo naquelas execuções onde a gente vai fazer por meio de subrrogação. A execução por subrrogação é aquela onde eu tenho uma dívida sendo cobrada, um valor em espécie sendo cobrado, e normalmente para esse tipo de ação, eu me valo daquela subrrogação. Pego o patrimônio, alieno o patrimônio, e daí pega o resultado disso, paga as custas do processo, paga o credor. Tem dívida ainda? Vai atrás de mais patrimônio, vende até acabar. Normalmente acaba os bens antes de acabar a dívida, tá? Infelizmente isso acaba acontecendo muitas vezes. Não é a maioria, mas acontece bastante, tá? Por quê? Porque quem deve procura consumir com seu patrimônio e muitas vezes consegue, tá?
Então, nesses casos de execução por quantia certa, o juiz pode valer-se da multa? Pode. Quando? Quando ele não consegue resolver de outra forma por meio de subrogação. Tá? É possível imaginar diversas situações onde o sujeito esconde seu patrimônio, onde ele faz uma série de coisas para se livrar das suas obrigações e por conta disso é comum que isso aconteça. Tá? Então o momento da fixação da multa é esse. Cobrança, pessoal. Tem uma súmula do STJ que deixa bem claro. A prévia intimação da pessoa do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Então, o sujeito tem que fazer alguma coisa ou não fazer, ele tem que ser efetivamente intimado disso, tá? Então tem que existir isso. Pode ser provisório? Pode ser provisório. Vai precisar de depósito até que chegue na pendência daquele agravo, né? Ou aquelas situações bem específicas onde a gente já mencionou que a execução provisória deixa de ter razão. É o estado de necessidade, é aquela ação de alimentos, tá? Aquela pendência de último recurso para o Tribunal Superior. Então, nessas situações, a execução provisória, o que é execução provisória? É aquela execução fundada em um título que corre o risco de ser alterado. Por quê? Porque tem um recurso pendente de julgamento, porque tem uma defesa que está argumentando que aquele título não está correto, que ele pode ser alterado. Então, se existe essa possibilidade, eu estou diante de uma execução provisória do título. Pode existir execução provisória de um título extrajudicial? Sim, pode, nós já falamos isso também. Então, é possível fazer essa execução de forma provisória? Sim, perfeitamente. Claro que segue a regra da execução provisória, que sempre vai acontecer por conta e risco do credor, ok? Impossibilidade da execução específica. O que é execução específica, pessoal? É entregar para o credor exatamente aquilo que ele tem direito, da forma com que está previsto no título. Se eu consigo fazer isso, ótimo, parabéns para mim, eu consegui cumprir aquela obrigação. Então, vou entregar para o devedor exatamente aquilo que ele quer. Não é possível, pessoal, teve algum problema, é impossível entregar aquele bem, aquela coisa, aquilo se perdeu, eu vou transformar aquilo em perdas e danos. Último caso sempre é a transformação em perdas e danos. Se houver perdas e danos, beleza. Vou acumular perdas e danos com aquela multa pelo não cumprimento? É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Tá? A jurisprudência se coloca de forma bastante clara com relação a isso. No entanto, apesar de a gente já ter falado que é possível acumulação de perdas e danos com multa pelo não cumprimento da obrigação dentro do prazo ajustado, tá? Nós temos uma regra que se aplica a esta com um pouco mais de frequência, que é a possibilidade de o juiz reduzir aquela multa a parâmetros razoáveis. Né? Daí eu menciono para vocês que eu já tive processos onde o valor da multa era muito mais interessante do que o valor da obrigação principal. Tá? E, por incrível que pareça, né, às vezes me parece injusto, eu vejo injusto porque eu já tive um processo em que eu já tive essa situação concreta. Né? Então, pode ser reduzida? Pode. Por quê? Porque o intuito dela é gerar a obrigação de que o sujeito cumpra com a obrigação. A ideia dela é coagir, e ela não é uma pena, ela não é nada. Então, a partir do momento que ela não surte o seu efeito, né, o entendimento é que ela pode ser revista. A meu ver, isso soa assim extremamente injusto, tá? Mas é o direito que nós temos, tá? E talvez isso é uma coisa que talvez suscite, que justifique, que mereça até um estudo mais aprofundado no sentido de que, puxa vida, uma vez fixada a multa, o sujeito não cumpriu, incorreu naquela multa. O juiz pode simplesmente, depois que tudo está acabado, ir lá e mudar o valor. Ah, não é alto, vamos reduzir pela metade. Eles fazem isso. Eu acho isso bastante injusto. Tá? Valor da multa. Essa multa, esses atraentes, existe uma argumentação dizendo que ele está limitado ao valor principal da obrigação? Tá, se fosse multa, pessoal, pena, se essa multa tivesse natureza de pena, nós poderíamos dizer que sim, tá? Mas ela não é cláusula penal.
tá? Ela é um instrumento coercitivo. Se ela não é cláusula penal, não existe limitação na lei para a fixação dessa pena. Então, eu tenho uma obrigação de R$ 10.000 e eu deixo que a multa pelo não cumprimento da obrigação alcance 20 mil, isso vai ter que necessário ser limitado pelos 10 mil? Não, pessoal. Por quê? Porque a regra que diz isso, ela vai tratar de penalidade. E nós não estamos falando de penalidade, nós estamos falando de multa coercitiva para obrigar o cumprimento da obrigação. Tá? Então, é possível? Sim. Na prática, a gente não vê com tanta frequência isso acontecendo. Ok? Dentro dessa questão da limitação, volta aquilo que eu falei no final do slide anterior. O juiz pode reduzir para parâmetros razoáveis. Tá? Pode ser maior que o valor principal? Pode, mas mesmo assim o juiz tem poder para reduzir para parâmetros razoáveis. O que, na minha opinião, acaba sendo uma infelicidade, é que normalmente considera-se que o valor da obrigação é um valor razoável. Tá? Quando não considera-se que o valor razoável seria muito menos do que isso. Então, a gente tem a possibilidade, nós temos uma justificativa, nós temos todo um direito construído, mas nós temos toda uma prática processual construída para desmontar essa situação, ok? Então, essa questão de reduzir-se a valores razoáveis, né, como medida de coerção, tal, é uma coisa assim bastante dúbia, mas bem complexa no meu ponto de ver, mas é assim que a coisa acontece na prática. Tá? Não deu certo, pessoal, cumpra o credor. Não deu certo a execução específica, cumpra o credor. Pedir a fixação da multa, a conversão em perdas e danos, assim como, logicamente, o magistrado, como pode mais, pode fixar a multa do nada, ele pode fazer isso porque ele entende que isso é necessário. Por que é dado esse poder para o magistrado no processo de execução e ele não tem esse poder lá no processo de conhecimento? Ele não pode, não, nesse caso aqui para resolver eu vou fazer isso. No processo de conhecimento ele não pode fazer, tem que ser pedido. Aqui na execução ele pode. Por que ele pode fazer isso? Porque se não for dado esse poder para ele, ele fica sem ter o que fazer, ele fica limitado demais, ele fica preso ao processo e não consegue resolver os problemas colocados para ele. Tudo bem? Então, aqui, eu acredito que isso já tinha sido falado, mas eu acho importante fazer vocês verem de novo, falar de novo. Eu, se fosse na aula presencial, ia falar de novo umas 3 vezes para que vocês entendessem e nunca mais esquecessem, porque isso aqui é importante, pessoal. Isso é uma coisa assim que, talvez não no dia a dia, apesar que hoje em dia a gente tem muitas ações que envolvem consumo, que a gente envolve coletividade de pessoas, a gente tem várias situações que o direito está evoluindo, então isso é uma coisa interessante. Isso é um assunto que envolve direito coletivo, muitas vezes, que está na moda, né, que tem linhas de pesquisas próprias, e isso é uma coisa que, por conta disso, pode cair em processos seletivos de concurso, em testes de uma série de órgãos. Então, eu acho muito interessante que vocês conheçam a sistemática dos atraentes, da obrigação coercitiva, como compelir alguém a fazer, a não fazer, entregar ou não entregar alguma coisa. Tudo bem? Daí nós chegamos nesse outro ponto, né, que a gente muda um pouquinho, como diversas espécies de execução. Então, aqui a gente volta para a execução específica de um modo bem geral, assim, e vai tratar de coisas um pouquinho diferentes. Né? Quando o código vai organizar, né, ele vai tratar das diversas espécies de execução, ele leva 2 critérios bem claros. Né? Primeiro, tipo da obrigação que tem que ser satisfeito. Natureza judicial disso, né? E quem é a pessoa executada. Principalmente se a pessoa executada for a fazenda pública. Se a pessoa executada for a fazenda pública, tem todo um procedimento especial para ele. A gente não põe a mão no bolso de nenhum órgão público. A gente põe uma ordem de pagamento no orçamento, que ninguém obedece, né? Mas é o que pode ser feito. Então, o que eu levo em consideração? Primeiro, que tipo de obrigação, a natureza judicial, se é dessa obrigação, se é judicial ou contratual, e a pessoa do executado. Né? Vamos falar assim bem, tem os administrativos que não nos escutem, né? Mas quando você tem um contrato que não é obedecido pela administração pública, muitas vezes você não é pago, muitas vezes você acaba perdendo aquele dinheiro e não consegue cobrar por conta da dificuldade que é isso, tá? Então, bem complexo mesmo essa situação.
Com relação às obrigações, o código distingue ainda a obrigação de entregar a coisa certa e incerta. Se a coisa certa faz de um jeito, se é incerta faz de outro, né? A obrigação de fazer e não fazer. E nós vamos ter, por quantia certa contra devedor solvente ou insolvente. Solvente é quando tem patrimônio para pagar dívida, né? Então, o que é um devedor solvente? Aquele que deve 1.000 e que tem mais de 1.000 de patrimônio. Insolvente é aquele que deve 1.000 e que tem menos de 1.000 de patrimônio. E alimentos que têm a modalidade toda própria. Então, são diversas espécies de, digamos assim, formas de fazer. Então, em cima eu trato algumas peculiaridades e na segunda ali eu trato algumas outras peculiaridades de como essas execuções acontecem na prática. Tá? Execução de título extrajudicial. Tá? Aquela mais tradicional, né? Aquela que infelizmente todo mundo um dia vai acabar enfrentando, né? Vai ter que fazer uma dessa. O que a gente trata disso? Tá? A execução de título extrajudicial não é imediata, né? Ela é mediata. Por quê? Imediata são aquelas execuções que vocês devem lembrar lá da primeira aula em classificações, né? É aquela que se dá dentro do mesmo processo. Então nós dizemos que imediata é a execução que nós chamamos hoje de cumprimento de sentença após a lei lá de 2005. Tá? Então, no processo monista, aquilo é uma execução imediata. Quando nós falamos de execução de título extrajudicial, a execução tradicional, a execução do cheque sem fundo, a execução do contrato, tal, é uma execução que não é imediata, ela é chamada de imediata, por quê? Porque ela precisa da formação de um outro processo 100% autônomo, né? Nesse processo vai ter que ter a citação do executado para que ele pague, se não pague, sob pena de nomeação do bens da penhora, e tem toda uma regulamentação com relação a esse processo, e a gente vai passar um bom tempo falando sobre isso porque é bastante interessante. Então, o cumprimento de sentença é um procedimento que segue a sequência do processo de conhecimento, e a execução de título extrajudicial é uma espécie de execução. Nós estamos falando aqui de diversas espécies de execução, falamos de coisas relacionadas à execução de fazer, não fazer, execução por subrogação, e aqui a gente menciona alguma coisa com relação a título extrajudicial. Então, existe e é tranquilo, é bastante comum, mas ela precisa de algumas coisas específicas. Dentro dessas coisas específicas que nós precisamos mencionar dentro de títulos executivos extrajudiciais, é a petição inicial. Essa petição inicial, pessoal, obviamente vai ter que preencher os requisitos do 319 e 320. 319 são os requisitos da petição inicial, ser endereçado ao juízo, qualificar as partes, ter seus fundamentos. Então, essa é o 319, o antigo 282 do Código anterior. 320 são os documentos que devem necessariamente instruir o pedido. Tá? Então, a mesma regrinha do processo de conhecimento se aplica aqui. No entanto, nós vamos ter os requisitos próprios da petição inicial de um processo de execução que estão mencionados no artigo 798. Tá? Então, tem que ter os básicos? Tem que ter mais os próprios também. Se eventualmente ela não estiver completa, pessoal, obviamente que vai ser dado um prazo para quê? Para que ela seja regularizada, né? Que ela seja corrigida, seja porque falta algum fundamento, né? Ou seja porque falta algum documento. O prazo padrão é 15 dias. Nós sabemos que no Código de 2015, o prazo padrão de tudo é 15 dias. Então, precisa emendar a inicial, vai ser 15 dias. Tá? Então, sem muita dificuldade e também não é nada diferente do que acontece lá dentro do processo de conhecimento. O que mais? Citação do executado, pessoal. A citação do executado, a gente tem que mencionar assim, a citação do executado é aquilo que dá início ao processo, no caso aqui, execução de um título extrajudicial. Se eu estiver falando de um processo de cumprimento de sentença, o executado não vai ser citado, ele vai ser intimado. Por quê? Porque o processo já existe, sem dificuldade. Tá? Então, quando eu trato de execução de título extrajudicial, como é um processo novo, a primeira coisa que vai acontecer é dar a notícia ao executado de que existe um processo contra ele, pedindo para que ele pague, sob pena de nomeação de bens à penhora, se for execução por quantia certa contra o devedor solvente. Tranquilo? Então, é isso que vai acontecer. Então, a citação é o que dá início ao processo. Tá?
Todas as formas de citação previstas no Código de Processo Civil são válidas, tá? Inclusive citação por carta, por hora certa, que né, antigamente não era admitido na legislação anterior, hoje é. Tá? Então, todas as citações são admitidas no Código de Processo Civil para dar início a um processo de execução. Tá? Então, o que é a citação? Tá? De notícia da existência do processo ao réu e trazer a prova dessa notícia de forma eficiente para dentro do processo. Então, citação não é um ato complexo que envolve diversas condutas. Primeira conduta vai ser o escrivão, montar o mandato, fazer tudo certinho, providenciar o que precisa, o expediente. Segunda conduta, sendo bem simplista, é levar a notícia ao executado. Terceira conduta é juntar isso dentro do processo. Então, no mínimo, 3 coisas. Claro que tem muito mais coisas, vai ter que vir, por exemplo, por carta, faz a carta chega lá, recebe, volta o AR, pega o AR, faz uma certidão, juntando o AR no processo. Então, são vários atos. A citação é um ato complexo e que só se completa com a juntada da prova de que o executado ficou sabendo do processo, da mesma forma que acontece no processo de conhecimento. Tá? Então, pode ter citação de todas as formas. Antigamente não podia, tá, pessoal? E, inclusive, a hora certa, como está previsto na súmula 196 do STJ. Ok? Vejam lá. Efeitos da citação válida. Pessoal, aqui já se encaminhando praticamente para a conclusão, porque é uma aula bastante específica, tá, pessoal? É uma coisa assim bem tranquila o que nós temos que tratar. Eu acho que vocês têm que estudar bastante isso, mas vocês têm que saber porque é simples, mas não é uma coisa difícil, tá? Se fosse para mim judiar de vocês, eu teria judiado vocês quando a gente falou de recursos dos tribunais superiores, que era uma matéria cabeludaça, né? Agora, em execução, não. Execução é uma coisa bem tranquila. Então, primeiro, quando eu tenho a citação válida, ou seja, eu dei conhecimento ao executado de que existe um processo contra ele, e tenho a prova dentro do processo de que isso aconteceu, primeira coisa, é muito importante para gerar litispendência. Então, não vai poder gerar outro processo relacionado a isso, assim como isso é muito importante para caracterizar fraude contra credores, né? Então, fraude contra credores é qualquer ato de alienação que seja realizado no curso do processo de execução que dificulte, né, que onere o bem objeto da discussão ou que torne o sujeito insolvente neste meio tempo, é anulável por conta do reconhecimento da fraude de execução por mero despacho do juiz dentro do processo de execução e um incidente processual. Tá? Então, citação válida induz litispendência e serve, é muito importante para caracterizar fraude à execução. Beleza. O que mais, pessoal? Interrompe a prescrição. Beleza. Quando eu digo que a citação válida interrompe a prescrição, eu tenho que entender uma regrinha que está colocada no 802 do Código de Processo Civil, que é assim: o que interrompe é a citação válida. Agora, uma vez que aconteceu a citação válida, eu retroajo a data da interrupção até a data da propositura da demanda. Como assim, professor? Imagine, vamos pegar um exemplo assim de uma ação que ia prescrever com 5 anos. Né? Ou vamos pensar mais objetivamente, vamos pensar na execução de um cheque, tá? Que da sua apresentação lá tem um prazo prescricional de 6 meses, tá? 180 dias. Então eu tenho 180 dias para entrar com o processo de execução. Eu pego o cheque, está indo, quando está lá no dia 100 digamos assim, 160, faltam 20 dias para dar a prescrição do cheque, eu vejo que eu não vou conseguir por bem, eu entro com a execução. Beleza, entrei com a execução. Demora, o juiz enrola uma coisa, levam-se 3 meses, 4 meses para fazer a citação. Se eu, exequente, forneci um endereço, fiz tudo certinho, cumpri com todas as minhas funções, quando for dada a citação, essa citação vai retroagir a data em que a demanda foi protocolada e eu vou dizer, não houve prescrição. Beleza? Beleza. Agora, estava lá, chegando nos finalmente, eu não estava conseguindo achar o sujeito, eu entro com a execução para tentar resguardar o meu direito. Daí fica lá meio ano e eu não dou o endereço, não consigo achar o executado, não consigo preencher todos os meus objetivos. O que acontece, pessoal? O juiz pode dizer, olha,
Como ele não foi citado dentro do prazo tal, eu não vou dizer que retroage até a data da propositura da demanda, porque você não foi competente, você não conseguiu desincumbir-se do encargo de fornecer o endereço para citação do executado. Então, daí não vai retroagir. Nesse caso, mesmo eu tendo proposto a ação ainda antes do prazo prescricional, é possível que isso não seja interrompido. Por quê? Porque o... não aconteceu, eu não cumpri com todas as minhas obrigações. Isso acontece? Acontece bastante. Tem outras situações? Tem. Eu trabalhei muitos anos fazendo defesa trabalhista, pessoal. Tá? E eu tinha uma empresa que eu trabalhava, e como isso aconteceu com muita frequência, né? Então, o meu cliente sabia que o sujeito tinha 2 anos para entrar com a ação. Se ele não entrasse com a ação dentro de 2 anos, prescrevia o processo. Teve um sujeito, e o mais interessante de tudo, pessoal, não foi aqui, foi lá em Aparecida, lá em São Paulo. O que aconteceu? O sujeito entrou com a ação. Quando ele entrou com a ação, estava faltando, tipo assim, menos de um mês para dar os 2 anos. O cara entrou com a ação, eu faço a defesa, vou para a audiência, chego lá em Aparecida, né? Vou daqui para lá, chego no dia da audiência, o sujeito não foi. Puta merda, tá, então não foi, o juiz extingue o processo, tal, acabou tudo, beleza, até isso, e, ó, tranquilo, beleza. Passado mais um ano e pouco, pessoal, o mesmo cara entra de novo com a ação. Daí meu cliente já pega e já olha, ah não, esse aqui é aquele cara lá, e viu, já faz 3 anos que ele saiu. É, faz 3 anos que ele saiu, mas ele entrou com uma ação. E quando ele entrou com aquela ação, independente do que aconteceu, houve a nossa citação. E quando houve a nossa citação, por mais que o processo tenha sido arquivado, né, extinto, houve a nossa citação, ela foi suficiente para interromper o prazo prescricional e daquele arquivamento começou a contar 2 anos de novo. Tá? Foi assim, meu cliente achou o máximo isso, né? Ele pagar para mim que eu fosse para Aparecida de novo para fazer a defesa. O mais legal é que pela segunda vez o cara não foi na audiência. Tá? Então, eu fui 2 vezes para lá promover a defesa e não, o sujeito simplesmente não foi, ele entrou com a ação 2 vezes e teve essa questão com relação ao prazo, a interrupção do prazo prescricional. Então, interrompe, pessoal. Ah, mas mesmo que seja determinado, pessoal, por juiz incompetente na causa, interrompe a prescrição. Isso é uma coisa bem importante e que é explorada também em várias questões práticas de provas que vocês possam enfrentar. Tranquilo? Então, efeito da citação válida. Induz a independência, caracteriza a fraude de execução, interrompe a prescrição. Beleza. O que mais nós temos? Constituição do devedor em mora. Né? A partir do momento que você, não sei se vocês já viram, né? Execução, cobrança de contrato de financiamento, essas coisas, por que os caras vão lá e fazem uma notificação extrajudicial? Sendo que ninguém dá bola para aquilo. Para constituir o devedor em mora. Para a partir do momento que eles fazem aquela notificação extrajudicial via cartório, o sujeito está constituído em mora, está inegavelmente o sujeito está em atraso com a sua obrigação. Então, é comum se fazer isso, e nós dizemos também que, por meio da citação, o sujeito está constituído em mora. Ele pode até se defender, mas constitui em mora. E a partir do momento que ele está constituído em mora, acaba sendo justo eu cobrar multa, muitas vezes, e eu cobrar juros em função da mora. Tá ok? Basicamente, pessoal, é isso que eu tenho para tratar com vocês hoje. Uma aula de meia hora, sendo que eu gastei boa parte do tempo falando de uma coisa que eu já tinha falado para vocês, mas a ideia não é ser redundante, a ideia é ser exaustivo com relação a algo que é importante dentro da matéria que nós temos agora. Qualquer coisa que precisarem, fiquem à disposição para entrar em contato comigo, será um prazer atender vocês. Eu estou disponibilizando aulas gravadas e eu estou indo no horário da aula conversar com quem está lá, tirar qualquer dúvidas. Dependendo da turma, eu reviso todo o conteúdo, depende muito do que vocês precisam. Normalmente tem aparecido o Nicolas e o Iago para falar comigo, tá? Mas eu gostaria que todo mundo comparecesse, ok? Um grande abraço, tudo de bom para vocês, se cuidem.